Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso 16º dia da nossa jornada de 21 dias para destravar a sua vida. E nós estamos na terceira semana da nossa jornada, estamos falando e tratando sobre o nosso corpo. Ontem nós falamos e entendemos como que o nosso corpo é morada de Deus, que através do seu Espírito Santo habita em nós. E por sermos o templo do Espírito Santo, a habitação do próprio Deus em nós entendemos que nós precisamos cuidar do nosso corpo, assim como nós estudamos e aprendemos que é tão importante cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa mente, das nossas crenças, pensamentos, do nosso relacionamento com Deus. O nosso corpo pertence também ao Senhor, porque, como a palavra disse, o nosso Senhor Jesus comprou o nosso corpo por alto preço. Por isso, nós não pertencemos a nós mesmos e devemos zelar e cuidar daquilo que pertence ao Senhor. O nosso corpo é do Senhor. E vamos dar continuidade a esse assunto falando sobre o corpo. Nós entendemos ontem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, precisamos cuidar dele, e o cuidado ele se reflete em alguns pilares como a nutrição, hidratação, o descanso, não é mesmo? E o movimento. E hoje nós vamos falar de forma mais específica sobre o descanso. Como é importante nós aplicarmos o descanso e que isso é uma disciplina espiritual também. E nesse mundo que nós vivemos, de tanta correria no nosso dia a dia, há muita exigência sobre ser produtivo, sobre apresentar resultados. Há muitas demandas, né, das nossas necessidades básicas, necessidades físicas e financeiras que sejam, e nós queremos muito trabalhar, nós precisamos trabalhar. Porém, nós precisamos entender que o nosso corpo não é uma máquina e nós precisamos desse descanso. Inclusive, o descanso é uma ordenança do Senhor. E quando nós não descansamos, nós não estamos obedecendo ao Senhor, nós estamos agindo com desobediência. E para aplicarmos a palavra de Deus, entendermos sobre como que o Senhor ele trabalha essa questão do descanso de forma tão pontual, de forma tão clara na palavra dele, ele instituiu na sua própria palavra uma lei, que foi a lei do sábado, a lei do descanso. E ele disse que 6 dias trabalharás e um dia você vai descansar. O próprio Deus nos deu um exemplo disso, que ele criou, ele trabalhou durante 6 dias, né? A representação de 6 dias trabalhando, formando todo o universo, formando toda a essência da vida, e no sétimo dia ele descansou. O próprio Deus, ele praticou isso para nos mostrar o quanto isso é importante. Hoje nós vamos entender o porquê o descanso é tão importante. Por isso, nós vamos na nossa fundação bíblica de hoje, que está lá registrado em Salmo 127, versículo 2, e diz assim a palavra do Senhor: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois o Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Essa é uma palavra muito clara, dizendo que é inútil levantar de madrugada. Tem uma versão que diz: comer o pão das dores, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Isso significa que o Senhor valoriza o equilíbrio. Ele diz que descansar é importante. Quando nós descansamos, nós estamos manifestando de forma clara a nossa confiança no nosso Deus. Vamos lá também em Marcos 6, 31, de 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Deus valoriza o equilíbrio. Descansar é confiar que Ele cuida de nós. Nós precisamos entender a importância do descanso na vida cristã. Primeiro ponto, que o nosso corpo não aguenta sem uma pausa. E que descanso, ele é diferente de preguiça. Ele é disciplina espiritual. E muitas vezes nós temos essa tendência de querer trabalhar, querer diminuir o nosso tempo de descanso
para aproveitar todo o tempo que nós temos para produzir, para poder gerar resultados. Porém, existe um preço muito alto que nós vamos pagar quando nós negligenciamos o descanso. Primeiro, é que o tempo que a gente acha que a gente está ganhando, a gente vai acabar perdendo esse tempo. Por quê? Porque existe uma baixa produtividade e muita pouca energia quando nós não descansamos. E precisamos entender também que nós acabaremos perdendo oportunidades, porque a nossa mente vai estar cansada e nós não conseguimos discernir bem, não vamos conseguir fazer boas escolhas, não vamos conseguir tomar decisões sábias, porque a nossa mente também fica sobrecarregada. E diante da falta de descanso, nós também temos a nossa fé desgastada, porque com o corpo cansado, com o corpo desgastado, você tem dificuldade para orar, você tem dificuldade para ler a palavra, você tem dificuldade para servir na obra do Senhor. E nós podemos, da palavra de Deus, também ver vários outros exemplos onde o Senhor nos mostra, através da vida de seus profetas, de personagens bíblicos, como que o descanso ele é tão pontual e tão importante. Jesus, como falei, separava momentos de descanso e de oração. E Elias, lá em 1 Reis 19, ele precisou comer e dormir para continuar a sua missão. E até os mais espirituais precisam de repouso para ouvir a Deus. Sem ter esse descanso, primeiro que nós, numa vida muito agitada, na correria do dia a dia, nós, com essa avidez de gerar resultados, nós estamos manifestando a falta de confiança no nosso Deus que provê os recursos para nós. Quando nós entendemos os sinais que o nosso corpo está dando, precisando do descanso, e nós, mesmo diante de todas as demandas necessárias que nós temos no nosso dia a dia, nós paramos, nós repousamos, nós estamos, na verdade, manifestando, externando a nossa confiança no Senhor. E nós conseguimos compreender que, na verdade, nós não estamos perdendo nosso tempo. Nós estamos, na verdade, aumentando a produtividade. Aumentando a produtividade. Até mesmo o celular. Ele aumenta muito mais a sua vida útil quando ele é recarregado, desligado. Se você recarrega o seu celular ali e continua utilizando ele, com certeza, com o tempo você vai perceber que a vida útil dele, a produtividade dele vai ser muito menor, que como se ele estivesse sendo carregado, desligado. Agora eu quero passar para você pequenos passos para que a gente possa restaurar a nossa vitalidade. Primeira coisa, tenha um horário definido para você dormir. Estabeleça um horário fixo para que você comece a adequar a sua rotina com esse horário que você precisa para dormir. Desligue a TV, desligue o celular antes de deitar. Muitas vezes nós achamos que se nós ligarmos a TV, o nosso sono vai vir mais rápido, mas isso é um engano. A nossa mente e os nossos ouvidos ali ainda estão captando toda aquele barulho, aquela confusão, e isso demora, faz com que a gente demore ainda mais a pegar no sono. E nós precisamos também, uma dica é criar um ritual de entrega. Antes, já que você tem um horário específico, já determinado para dormir, você começa a aplicar essa disciplina de desligar TV, desligar o seu celular, e você começa a criar um ritual de entrega. Você ora, entrega suas preocupações a Deus antes de dormir. Então, o exercício prático de hoje é: defina o seu horário para dormir. Evite distrações artificiais. Evite pegar o celular antes de dormir, começar ali rolar o feed, começar a ver mensagens. Estabeleça até mesmo um horário para responder as suas mensagens, seja no Instagram, no WhatsApp. Tem essa disciplina. A partir de 10 horas eu não respondo mais nenhuma mensagem, por exemplo. E aí você vai ter essa disciplina. Coloque o seu celular para programar, né, desativar as notificações a partir de determinado horário, para que você evite essas distrações artificiais e pratique o descanso consciente. Deitar lembrando que descansar é confiar em Deus.
Reforçando então tudo que nós vimos hoje, nós começamos a compreender que descansar é reconhecer que Deus continua trabalhando enquanto nós dormimos. E isso é algo que está escrito na própria palavra do Senhor. Inútil vos será levantar cedo, trabalhar duro, comer o pão das dores, sendo que o Senhor trabalha para nós em nosso favor enquanto nós estamos dormindo. Dessa forma, nós nos encorajamos a deitar, a descansar, a entregar as nossas preocupações ao nosso Senhor. E dessa forma, nós permitimos o Senhor agir em nosso favor. Então, que fique então essa mensagem no seu coração e que você possa entender. O descanso é uma ordenança do Senhor. O próprio Deus nos ensinou com o seu exemplo como que o descansar é uma forma de obedecer e agradar ao Senhor. Nunca se esqueça, quando nós descansamos, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo, ganhando vitalidade para passar mais tempo na presença do Senhor, cumprindo seus propósitos através do nosso corpo. Então, um beijo no seu coração e até amanhã no próximo estudo.